Oi, gente, bem-vindos a mais um estudo bíblico. Hoje a gente vai falar especificamente sobre a parábola das 10 virgens, tá? Ela indiretamente tem a ver com o que estamos passando atualmente, tá? Com essa mudança de paradigma no mundo inteiro, tá? Esse confinamento. Mas a gente vai especificar mais sobre o contexto bíblico do que está acontecendo agora, e essa parábola das 10 virgens tem muito a ver com isso. E para a gente ficar preparado, saber como a Bíblia ela é fiel nos acontecimentos que ela profetiza há muito tempo atrás, e o que a gente vê as profecias bíblicas se cumprindo assim à risca, tá? Primeiro, para a gente entender esse contexto da parábola das 10 virgens, a gente precisa entender a cultura judaica do casamento judaico naquela época em que Jesus falou aquilo ali em Mateus 25. Muita gente se engana e prega errado sobre essa parábola porque não entende a cultura judaica, tá? Então eu sou um especialista em cultura judaica. Quando eu fiz teologia, eu me especializei em cultura judaica. Então o casamento judaico ele tinha 10 virgens, quer dizer, 10 damas de honra, como a gente poderia falar no casamento cerimonial aqui no Brasil. Ele tinha 10 damas de honra que conduziam a noiva para os braços do noivo, para as bodas nupciais, tá? Então, essas 10 virgens, elas não são a noiva, como a grande maioria das pessoas entendem e pregam dessa maneira. Eu também, quando eu não entendia da cultura judaica, eu achava que essas 10 virgens eram a noiva de Cristo, e 5 seriam esposas e outras não. Não tem nada a ver. Por quê? Jesus não pregou o evangelho da graça, tá? Jesus pregou o evangelho do reino. Então, aquelas 10 virgens são acompanhantes do noivo. Essas virgens não são noivas, elas são damas de honra da noiva. A noiva está escondida dentro dessa parábola de Jesus, mas Jesus não poderia colocar a noiva ali naquele contexto, porque ele não estava falando para a igreja. Jesus pregou apenas para os judeus. Jesus pregou o evangelho do reino. O evangelho da graça é diferente. O Paulo pregou o evangelho da graça. Então o Paulo já incluiu a noiva dentro desse contexto, porque ele sabia quem era a noiva ali, tá? Então essas 10 virgens de maneira nenhuma são a noiva, embora a noiva está ali inclusa dentro dessa parábola, tá? Porque as 10 virgens estão conduzindo a noiva ao encontro das bodas com o seu esposo, ok? Só para a gente entender isso aqui. E a outra coisa que a gente vai entender, que a igreja não passará pela grande tribulação, é porque na cultura judaica as bodas dos noivos, elas duravam 7 dias, tá? Então isso é comparado aos 7 anos da grande tribulação, que enquanto a terra está sendo atribulada na grande tribulação durante 7 anos, a noiva de Cristo junto com os convidados estarão nas bodas do Cordeiro, tá? E os convidados vão chegando, também sendo convidados para as bodas do Cordeiro, vamos dizer assim, tá? Então, só para a gente entender, essas 10 virgens não são noivas de Cristo, tá? Porque no casamento judaico não tem várias esposas que casam com um noivo só, tá? Então, aqui está dizendo que são 10 virgens, não são 10 noivas, ok? Então vamos à parábola. Mateus 25, a partir do 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens que se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai-o para vós.
E tendo elas ido comprá-las, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, só para a gente entender, a princípio, tá? Eu não quero entrar no detalhe das 5 virgens que não entraram para as bodas, que ficaram, tá? E nem entrar no detalhe do azeite para não ficar uma coisa muito confusa, tá? Eu queria apenas detalhar a coisa dessa hora, meia-noite, tá? Querendo lembrar para vocês que as 5 virgens que ficaram, vocês veem que lá no versículo 13 não tem juízo para elas, tá? Não tem juízo, elas não são condenadas, tá? Apartai-vos de mim, vai para o fogo eterno, não tem nada disso. Diz, olha só, não vos conheço. Agora, se prepara, que você não sabe nem dia e hora que o seu Senhor vai voltar. Então, quer dizer, só para a gente entender isso aqui, olha só, 5 virgens entraram para as bodas junto com a noiva de Cristo, tá? As 5 damas de honra entraram para as bodas junto com a noiva de Cristo. Elas não vão ser noivas, elas estão convidadas para as bodas, tá? 5 virgens que eram loucas ficaram aqui, não entraram para as bodas, quer dizer, elas passarão a grande tribulação aqui e estão esperando agora o Senhor dela que vai voltar, entendeu? Depois de tudo, para elas vigiarem, entendeu? Só para a gente entender isso aqui, que é uma coisa muito confusa. Não tem juízo para elas, tá? Elas ficaram aqui, vão passar os 7 anos da grande tribulação, e elas têm que vigiar, porque o Senhor vem, né, para estabelecer o milênio lá no final da grande tribulação. Só para a gente entender isso aqui, tá bom? Agora vamos para esse detalhe que está ali no 5 e no 6, né? E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Então, mais uma vez, concluindo, não haverá avivamento da igreja antes do arrebatamento. A gente não pode chamar o Senhor Jesus de mentiroso. Ele falou que todos estarão dormindo, tá? A noiva também está dormindo junto com a dama de honra. Vocês entenderam? Então não vai haver avivamento antes do arrebatamento da igreja, tá? E outra coisa, ali no 6, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Vamos entender essa meia-noite aqui? O que é a meia-noite? Meia-noite é a hora da noite em que a noite se tem mais escuro, né? É a parte mais escura da noite, exatamente a meia-noite, que é o limiar da escuridão, é o limiar das trevas da noite. Então, o que isso quer dizer? Que meia-noite é essa? Vocês estão vendo essa situação atual que a gente está passando? As igrejas, elas estão confinadas no mundo inteiro, tá? Quer dizer, em alguns países são até proibidos de se reunir. Inclusive aqui no Brasil tem igreja que a polícia entra e não deixa que tenha reunião, tá? Então vamos entender isso aqui. Primeiro, a igreja é a única luz que está aqui no mundo. O Senhor Jesus falou isso. Quando o Senhor Jesus estava aqui, ele dizia que ele era a luz do mundo, tá? Então, quer dizer, quando o Senhor Jesus subiu, ele mandou o Espírito Santo. Então o Espírito Santo desceu sobre a igreja, ali naqueles 120, né, que estavam reunidos ali, era a igreja, e a igreja foi concebida ali. Então, a partir daí, as pessoas que iam se convertendo recebiam o Espírito Santo. Então, a iluminação aqui no mundo, tá, é a igreja. Então, vamos pensar aqui agora. A igreja agora está confinada, cada um em suas casas. Então, quer dizer, essa luz ela tá praticamente se apagando, tá? Então a gente vai passar por esse período de total trevas aqui na Terra, porque a igreja ela está apagada, ela não está se reunindo, ela não está se manifestando. Então é essa meia-noite espiritual. Inclusive, esse período de trevas total é o período da grande tribulação, tá? Que está em dois títulos bíblicos, tá? Se eu não me engano,
um é em Amós, tá? Amós, Sofonias 1, 14 e 16. O grande dia do Senhor está perto, e sim, está perto, e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor, clamará ali o poderoso. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres, tá? Em outro lugar que a gente vê o dia de trevas total na grande tribulação, a gente está em Amós, tá? Amós 5, 18 a 20. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor, quer dizer, o dia do Senhor, né? É exatamente o período da grande tribulação, que é a vingança do Senhor, né? A correção do Senhor para os judeus e a vingança dele contra aqueles que invadiram Jerusalém. Para que quereis vós esse dia do Senhor? Será de trevas e não de luz. É como se um homem fugisse diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se entrando numa casa sua mão encostasse à parede e fosse mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz, e escuridão sem que haja resplendor? Vocês entenderam? Então os dias da grande tribulação são dias de densas trevas. Por que densas trevas? Porque a igreja foi arrebatada, a igreja é a única luz que tem no mundo, tá? Lembra, Jesus subiu, ele era a luz do mundo, ele subiu, mandou o Espírito Santo, que é a luz, o Espírito Santo está em cada um de nós cristãos que seguem a Cristo, que receberam a Cristo, que se batizaram, estão andando com Cristo. Nós somos a luz desse mundo. E agora a gente está apagado, porque a gente está confinado, tá? Confinado, e a igreja não está se reunindo ao redor do mundo. Então estamos no período da meia-noite. Então, olha, a gente está agora no período de que a gente pode ser arrebatado a qualquer momento, tá? Existe um protocolo da agenda global que eles vão começar a dominar o mundo a partir de 2023. Então a gente tem esses 3 anos aí para saber em que período será o arrebatamento da igreja. Existe outro texto aqui na Bíblia, em João 11, para corroborar isso, que está aqui no João 11, e no versículo 9, Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Vocês entenderam agora? Então entendemos aqui que a igreja de Cristo está vivendo os últimos momentos na terra, antes da restauração de tudo, antes do milênio, tá? Antes da grande tribulação. Então nós estamos agora nos momentos finais, tá? Porque o mundo agora está jazendo em total treva, a igreja não pode se reunir, tá? Então a luz desse mundo, ela está bem apagadinha. Então estamos aí quase à meia-noite. Só para a gente entender isso e a gente ficar preparado e começar a ter alegria no nosso coração, porque a nossa redenção está próxima, tá? Tem muito cristão aí assustado, o que está acontecendo? Porque o Senhor Jesus não revelou para a igreja que ia acontecer isso. O Senhor não revelou porque isso não tem nada a ver com o Senhor. Deus não tem nada a ver com isso. Isso faz parte do protocolo do anticristo, tá? Para total dominação da terra. Isso não tem nada a ver com Deus. Então Deus como isso faz parte de Deus, ele não mandou nenhum profeta falar sobre isso, tá? Porque Deus só avisa aos profetas as coisas que ele vai fazer, tá? Então essa coisa aí, muito cristão dizendo é castigo de Deus, não tem nada a ver com castigo de Deus. Isso é um protocolo da agenda globalista para domínio da população da terra, entendeu? O anticristo já sabe que o período dele de reinar aqui na terra e ceifar vidas está próximo. Então ele está doido mesmo que a igreja suba, porque ele sabe que é a igreja que está retendo o poder dele aqui na terra.
Tá? Então ele está apressando esse protocolo. Para a gente ficar preparado, entender e não ficar com medo no nosso coração, e sim alegria, porque o nosso tempo de redenção está chegando. Então, para finalizar, eu vou deixar uma palavra de consolo para todos nós, que está aqui em Lucas 21, 28. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Espero que vocês tenham gostado desse estudo e até o próximo estudo, se Deus quiser.